Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da minha pregação de hoje: não há impossíveis para o nosso Deus. Você crê? Amém? Será que nós cremos mesmo? Será que nós realmente exercitamos a nossa fé de uma forma que ela possa nos levar além daquilo que nós pensamos, possa nos levar aos planos de Deus, E quais são esses planos de Deus para mim e para você? Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes a nossa mente é tão pequena. Você já parou para pensar o que Deus quer para você? Alguém aqui pode me responder o que Deus quer para a minha vida? Quando a gente pergunta e faz perguntas a respeito de Deus, nós achamos que Deus só quer que a gente pregue a palavra, que a gente tenha uma vida totalmente espiritualizada. Será que é só isso? O que Deus quer para a gente? Quem é Deus para mim e para você? Você já parou para pensar quem é Deus? Eu vou falar de um personagem, de alguns personagens. O principal é Deus, obviamente. Mas eu vou falar de um personagem que foi chamado de justo, foi justificado por um item que ele tinha muito, que era a fé. Vou falar sobre Abraão. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 18, de 11 até 15. Gênesis 18, dos versículos 11 até o versículo 15. Amém? Amém. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velho? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e a Sara, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ires. Amém? Bom, antes de voltar um pouquinho na leitura, onde o Senhor e 2 anjos visitam Abraão aqui, onde o Senhor fala com Abraão, né? É importante que a gente conheça a história de Abraão ou relembre aquilo que já conhecemos. Então, quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, nós vamos ver que o evangelista Lucas, ele usa esse mesmo termo aqui, né, para falar que para Deus, né, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, né? O que Deus não pode fazer? Mentir. Né? Deus é amor, Deus corrige,
Eu fiz uma pergunta um pouquinho antes de fazer a leitura e perguntei: quem é Deus para você? Como que eu e você poderíamos ter entendimento? Porque às vezes nós pedimos as coisas para Deus, nós sabemos aqui, a palavra está dizendo, não sou eu, que para Deus não há impossíveis. Ora, esse Deus se fez homem para habitar entre nós, amém? Quem é esse Deus que se fez homem? Ele mandou seu único filho, Jesus Cristo, para estar conosco por um período, trazer o evangelho, que são boas novas de salvação. Depois ele partiu, mas não nos deixou só, deixou o Espírito Santo que está aqui nesta manhã, amém? Para nos ensinar, para nos trazer conforto, consolo, né? Que nem esse mesmo Espírito é que nos dá o entendimento daquilo que aprendemos. Ele nos lembra. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai fazer a prova, um teste para a gente lá no dia que a gente for passar um teste numa escola, num trabalho. O Espírito Santo só vai nos lembrar daquilo que nós aprendemos. Então é importante isso. A palavra de Deus, para este elemento Abraão, ele começa lá no Gênesis 12. Eu vou contar um pouco da história, porque para nós chegarmos até aqui. Queridos, Deus chegou para Abraão e falou o quê? Abraão era um evangélico, né, de primeira. Era isso que era Abraão? Não era não, queridos. Abraão era um idólatra. Quando ele sai de Arã, vai para Ur dos Caldeus, eles tinham deuses lá deles que eles adoravam. Não se fala que eles eram cristãos ou homens de Deus, não era nada disso. Deus escolheu Abraão do meio do que? Do nada. Deus me tirou da onde? Do meio do... O salmista sempre fala, porque Deus me tirou do tremedal de lama, do poço da perdição, e me colocou os pés numa rocha firme, né? E Deus coloca um novo cântico nos nossos lábios. Eu estava falando aqui, pouco antes do culto, que muitas vezes a gente olha para a pessoa e a gente vê que a pessoa está feliz. Aí a pessoa falou assim para mim: pastor, mas as coisas continuam a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Pode parecer, eu não estou expondo ninguém, pode ter certeza. Eu estou falando isso porque da mesma maneira que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, infértil, sem filhos, que a infertilidade estava em Sara. Por que estava em Sara? Porque a gente sabe que a história conta que Abraão teve um filho com a serva Agar. Só por esse motivo, né? Então, da mesma maneira que ele saiu de Ur dos Caldeus, continuava a vida dele. Porém, Abraão era um homem próspero, porque Deus estava na vida dele. Ainda que as situações possam aparentemente ser as mesmas, eu sou feliz com Jesus. Amém? Então, esse estado de dificuldades que nós passamos, de adversidades ou de impossibilidades que nós passamos pela vida, tenha certeza que eles podem ser mudados com a presença de Deus na nossa vida. Não que Deus vai chegar num passe de mágica, como muita gente acha que isso vai acontecer, sim, salabim, plum, ai, minha vida modificou completo. Não, sabe, é uma etapa. E muitas vezes, né, como diz o louvor aí, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu garanto para você que quem está firmado na rocha, que é Jesus, que é esse Deus, tenha certeza de uma coisa: Ele é galardoador, ou seja, Ele dá presente para aqueles que creem no nome de Jesus. Ainda que eu continue infértil como Abraão e Sara eram, eu sou feliz com Jesus. Porque Jesus estando, por que eu estou falando isso? Um pouquinho mais lá na frente, conta a história que Moisés subiu ao monte, quando criaram o bezerro de ouro, sabe?
passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, não comeu e não bebeu, porque na presença do Senhor nós não temos necessidade de nada, tudo, o Senhor é completo em tudo para nós não teremos necessidade de nada. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando nós estivermos lá na eternidade, que o objetivo nosso lá na eternidade será de estar adorando e louvando a Deus o tempo todo. Aquela casa que o Senhor Jesus disse que estou indo preparar lugar para vocês, eu creio que já está preparado, porque a volta do Senhor é iminente, ela está à porta aí, está voltando, amém? Você não precisa pagar a prestação, não precisa pagar nada, tem o teu nome escrito através do livro da vida, amém? A tua escritura é o livro da vida. Então Abraão escuta a voz do Senhor, amém? Ou seja, fala para o teu irmão do lado, Deus fala, está te chamando hoje. Amém? Deus fala o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Ele não falou que ia dar Isaac, mas subentende-se que quem vai ter posteridade, vai ter o que? Filhos. E esses filhos vai ter descendência, e essa descendência há de continuar. Abraão passou por muitas coisas, fez o que Deus mandou, largou tudo para trás, exceto Ló, né? A gente sabe que ele não deveria ter levado Ló e levou. Então nós pagamos o preço das nossas escolhas. Amém? Porque ele diz, sai da tua terra e da tua parentela. Quem era Ló? Parente. Num determinado momento da vida de Abraão e Ló, eles tinham feito tudo que Deus mandou, né? Através de Abraão. A gente vai ver na história, ele tinha feito tudo que Deus mandou, menos isso. E a gente vê que já no capítulo 13 de Gênesis, eles prosperaram tanto Abraão como Ló. Olha só uma coisa aqui, aprenda uma coisa. Quando Deus nos dá prosperidade, ela não fica só para a gente. Todos que estão com a gente prosperam juntamente com a gente. Amém? Por isso que lá em Malaquias ele fala que a medida será recalcada, sacudida e transbordante, para que possa abençoar outras vidas. Jesus morreu ao seu tempo para você ser abençoado. Amém? Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que chegou um determinado momento, ele se separou. Olha, na caminhada, vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso. Na caminhada cristã, muitas coisas vão sendo deixadas para trás. Ló, para que não houvesse briga entre Ló e Abraão falou, você escolhe o que você quiser. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. A escolha é sua. Por que Abraão falou isso? Porque Abraão tinha certeza do Deus que ele servia, que se ele fosse para a direita, Deus estaria com ele. Se ele for para a esquerda, Deus estará com ele. Se você for para frente, Deus estará contigo. Se você voltar, Deus estará contigo. Então, deixa o ímpio escolher o caminho dele, e escolha o caminho que está indicado pelo Espírito Santo de Deus, que é a obediência à palavra do Senhor. Sair da sua terra, vai, larga tudo e siga Deus. Chegou esse momento aqui, todo mundo falou agora. Ló escolheu tudo que era mais verdejante, seguindo para Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para os pedregais lá, e depois a gente vai vendo a história que Abraão vai crescendo, a gente vai vendo a guerra de 5 reis contra 4, e depois Sodoma e Gomorra é invadido, Ló estava lá, e Abraão vai lá com seus 318 valentes, e reconquista tudo aquilo que aquele rei não havia perdido, que Ló havia sido preso e perdido também, reconstitui aquilo. Outra coisa que a gente aprende, quando nós estamos com Deus, nós somos reconstrutores, nós somos saqueadores do inferno.
nós somos resgatadores de vidas. Então Abraão devolve tudo aquilo lá, e a gente conhece aqui a pessoa de Melquisedeque, onde Abraão dá o dízimo. Aí, para aqueles que não sabem, aqui no capítulo 14, dos versículos 18 em diante, o primeiro dízimo da Bíblia está aqui. Abraão dá o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado a Melquisedeque, rei de Salém. Então o dízimo é antes da lei. E a gente vai vendo que Abraão vivia pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor. Porque a gente olha que Abraão teve o quê? Para você largar tudo para trás e seguir um novo rumo, sem saber qual era esse rumo, é só por fé, queridos. É só por fé. Não tem outra coisa, é só fé. Só através da fé. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos vendo no capítulo 15, Deus aparece a Abraão. Eu vou ler aqui uns versículos aqui para você ter um pouco de entendimento. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Fala comigo, dom de visão. Amém? Então veio a palavra do Senhor dizendo a Abraão, falando com Abraão, amém? Eu quero declarar nesta manhã que Deus vai abrir a visão da igreja para aquilo que Ele tem para este lugar, amém? Eu creio. Para você que está nos assistindo, Deus abre a sua visão de salvação em nome de Jesus Cristo, amém? Então diz a palavra aqui, você continua lendo, que Deus começa a conversar com Abraão nesta visão e fala para Abraão, olha aqui, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, ou seja, eu sou a tua proteção e sou o teu presente. Eu vou te presentear, eu vou fazer, será sobremodo grande. Ele está dizendo, Abraão, você vai ser muito grande. E Abraão já era riquíssimo aqui nessa época. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que ele está falando? Olha, o Senhor me tirou lá da terra, falou que ia ser grande, está falando que eu vou ser grande, mas eu não tenho filho ainda. Disse mais Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Fala para o teu irmão do lado aí, Deus não muda os seus planos. Deus já não tinha chamado ele lá, que ele ia fazer dele uma grande nação? Deus ainda não mudou. O tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. O nosso tempo tem começo, meio e fim. E o tempo de Deus é ilimitado. Queridos, tem uma música que é escrita por causa desse versículo 5 aqui. E vamos ver se o grupo de louvor sabe, hein? Vamos ver se vocês sabem. Então conduziu, Deus, então conduziu até fora e lhe disse, estava falando dentro da tenda, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Sai da tua tenda, ó filho meu. Como é que é aí? Te mostrarei as estrelas do céu. Canta alto, bem alto, bem alto. Sai de tua tenda, ó filho meu. Canta aí, canta. Te mostrarei a areia do mar. Canta, pode continuar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti?
escrever. Aleluia. O que Deus está falando aqui para Abraão? Abraão, o que é sair da tenda? Sai da mesmice. Talvez Abraão aqui já estivesse acostumado com a ideia de não ter filho. Sou próspero, tenho muito gado, tenho muitos servos, sou rico, respeitado, sou vencedor, mas me falta uma coisa. Faltava o quê? Descendência para Abraão. Mas Deus está falando para ele: olha, sai daí. Sabe, se eu ficar aqui nesse cantinho aqui fechado, eu não vou enxergar nada. Eu vou enxergar um canto aqui, duas paredes aqui, um canto, eu seria limitado. Mas quando eu saio da tenda, eu começo a enxergar a amplitude que Deus tem para a minha vida. Aquilo, então, Deus está falando assim: olha, sai da mesmice, para de pensar da mesma forma. Eu tenho algo novo para você, eu tenho algo grande para você. Deus estava falando para Abraão: ainda não aconteceu, mas os meus planos vai fazer você mudar. As coisas vão ser diferentes. Eu já prometi, há uma caminhada para que os planos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Então Deus está nos chamando para contemplar a grandeza do que Ele tem. Alguém aqui consegue contar as estrelas? Alguém aqui consegue contar a areia da praia, do mar? Ninguém consegue, porque para nós é impossível. Mas para o Deus que nós servimos, está dizendo que para Ele não há impossíveis para acontecer segundo os seus planos. O Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia. Quer ver só Salmo 139? Olha só se Deus não tem um plano para mim e para você. Porque às vezes nós ficamos pensando: quem é esse Deus? O que esse Deus faz, né? Então diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 139: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E olha só, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles, quem está acompanhando a leitura, quando nenhum deles, o que o salmista está dizendo aqui? O que o salmista Davi está querendo dizer com isso aqui? Ele está falando: olha, o Senhor viu quando eu fui, o dia que eu fui gerado. Naquele dia o Senhor já me conhecia. Eu fui sendo formado, mas o Senhor me conhecia desde a substância, quando era informe, né? Aquele girinozinho dentro da mãe, lá dentro do ventre da mãe, o Senhor já sabia. E tinha escrito e determinado todos os meus dias. Assim como Davi está dizendo aqui que o Senhor nos conhece desde a eternidade. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe o que vai acontecer com você agora. Ele sabia e estava dizendo para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, haverá descendência sua sim. Aquilo que falaram para você, que você é estéril, que você não vai conseguir, Deus está colocando a mão em nome de Jesus, está abrindo os caminhos, porque o Senhor te disse nesta manhã: eu sou teu Deus e tu és o meu povo. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei e não te abandonarei. Aleluia. Ainda que você seja desobediente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando nós olhamos tudo isso aqui, Abraão sai daquela tenda, sai daquilo lá, e ele fala com Deus e diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O que significa justiça? Quem nos justifica? O sangue de Cristo tem poder para nos justificar. Justificação é para a salvação. Então significa que Abraão estava crendo. Ele podia ter filhos, querido. Lá em Romanos 4,
A palavra do Senhor diz que Abraão creu, fala comigo, creu contra a esperança. Qual a esperança de um homem de 90 anos? Uma mulher de 80 para dar à luz. E eu estou falando aqui, porque lá no capítulo 18 ele já tinha 99 anos. Qual a esperança de uma mulher, numa idade avançada dessa, de ter um filho, um homem ter um filho, com uma mulher que já é estéril? Então, ei, eu quero dizer para você que Deus tira a água da rocha. Dos galhos secos de uma árvore qualquer, que estava lá para ir para o fogo, Deus faz brotar, faz florescer. Então eles fazem aqui, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, eu te chamei lá, fui eu que te chamei, para dar-te por herança esta terra. Então a terra que ele estava lá, Deus estava dando ela por herança. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Olha a pergunta que Abraão fez para Deus, como eu vou saber que isso vai acontecer? Né? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, oferta, amém? Oferta para Deus, pacto, aliança. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves, porque era difícil de cortar, tem uma série de coisas que não vamos entrar em detalhe. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Por quê? A oferta era para Deus. Lógico que tudo aquilo que está morto, o urubu, esse tipo de ave, vai tentar comer. Isso aí é normal. Mas ao pôr do sol, depois que o sol declinou, Abraão caiu num profundo sono. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ou seja, deu um pesadelo enorme nele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você imagina algo que quem aqui já sonhou, já teve um pesadelo que você quer acordar e não consegue. Você sabe que está sonhando. Já aconteceu com vocês? Exatamente isso que estava acontecendo com Abraão. Mas Deus queria falar com Abraão, porque Abraão perguntou para Deus quando é que ele ia tomar posse da terra que ele ia receber de herança. A resposta de Deus está aqui mesmo. Olha só, mas também, então lhe foi dito, dentro do sonho, da visão, com certeza que a tua posteridade, ou seja, depois de você, será peregrina em terra alheia, ou seja, não vai ter um lugar de parada, vai ficar andando, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ei, quem pergunta por que o povo de Deus ficou cativo no Egito 400 anos, a resposta está aqui, Deus já tinha falado que o povo ia ficar na servidão do Egito por 400 anos. Por quê? Por causa da desobediência. Então ele está falando, Abraão, eu vou te dar essa terra, esse teu povo, que é descendência sua, vai possuir esta terra. Não é você que vai possuir, é a tua, presta atenção, é muito importante isso, é a tua descendência, porém, ela vai demorar 400 anos para entrar na terra que eu estou te prometendo, porque ela é uma geração incrédula, idólatra. Amém? Olha só que coisa, interessante de Deus aqui. Os planos de Deus, o homem pode até tentar frustrar, mas ele não falou que a terra ia ser dada? Mas o povo desobedeceu, mas Deus levou o povo para passar pelo juízo lá no Egito, depois no deserto, até entrar na terra prometida. Amém? Então, escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas.
que ele está dizendo aqui? Eles vão ficar presos por 400 anos, mas eles vão ser indenizados. A gente pode ver lá no final, quando a última praga acontece, que é a morte do primogênito. Os hebreus saem do Egito carregados de ouro, de animais, de tudo aquilo que Deus já tinha prometido. Queridos, aquilo que Deus prometeu não vai faltar para você. E tu irás para os teus pais, ele está dizendo, você vai morrer e vai ficar, né? Então diz que, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Edeu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, os Gigazeus e os Jebuseus. Então ele está dizendo aqui, estou mudando as coisas. Não é você que vai entrar na terra, é a tua descendência. Mas para Abraão creu que ele ia ser pai. Está dizendo aqui, Então ele creu contra a esperança. Quando nós olhamos, ele saiu da tenda para enxergar. Quem saiu da tenda para enxergar o que Deus tinha? Só enxerga o que Deus tem para dar aquele que sai da tenda. Fala aí para o teu irmão, sai da tenda. Deus tem muito mais para você. Eu pergunto aqui, vocês viram Sara saindo da tenda? Não. A fé é uma coisa que dá para partilhar? Assim, dá para eu dividir minha fé com você? A não ser eu contar a história aqui, contar milagres, contar as coisas, falar da Bíblia. Mas a fé, eu consigo pôr fé dentro de você? Não. Como lá em Efésios ou Gálatas, eu sempre troco, né? 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu não tenho fé para crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o temem. Só quem pode me dar essa fé, através do Espírito Santo de Deus, ele pode me dar fé. Amém? Então nem a fé que eu sou salvo é minha, é de Deus. Amém? Para que homem nenhum venha se vangloriar. Por isso que lá em Hebreus e aqui também em Romanos 4, leiam lá Romanos 4, quando Abraão crê contra a esperança, fala que Abraão foi justificado, não foi pelas obras que ele fez, mas sim pela fé que ele teve naquilo que Deus falou com ele. Ele continuou e prosseguiu. Nós vamos ver que o nome de Abraão muda para Abraão, pai de nações, e de Sara, mãe de nações. Em vez de Sarai, Sara, né? E Deus vai fazendo a obra na vida de Abraão e de Sara, né? E vai sempre renovando as alianças com os homens através de Abraão. Nós vamos ver que no capítulo 17 Deus faz uma nova aliança com Abraão e fala para ele da circuncisão, que todo homem depois do 8º dia deveria ser circuncidado. Então, como Abraão já era velho, Ismael já era nascido, a gente já tinha aqui nessa passagem, Agar já tinha se deitado com Abraão, Ismael já tinha 13 anos de idade. Então a gente vai vendo aqui coisas que já tinham ocorrido. Parece que se aqui Abraão já tinha, o menino tinha 13 anos de idade, Isaac estava sendo prometido novamente para Abraão nesse capítulo 18 que nós lemos. E olha só, a gente vê aqui, eu li alguns versículos, né? 3 homens aparecem na terra de Abraão, lá nas terras de Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, de novo, na entrada da tenda. Se ele estivesse dentro da tenda, ele ia ver o homem. Ei, eu quero dizer nesta manhã que é tempo de sair da tenda. É tempo de ampliar os horizontes. É tempo de enxergar o novo de Deus.
Deus tem novidade para você. Deus tem coisa nova. Tem óleo novo, tem óleo fresco, tem óleo de alegria. Aleluia. Sai da tenda. O que é sair da tenda? Sai da mesmice. Sai da murmuração. Sai daquilo que a gente vive falando, eu não consigo, eu não posso, para mim nada dá certo. É sair da tenda, sai, porque Deus tem um novo para você. Deus tem novidade de vida. Deus tem presente para você, galardão é presente de Deus. Então Deus fala com Abraão, levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. As pessoas, quando entravam na terra de alguém, aquela pessoa que estava recebendo aquelas outras pessoas eram responsáveis pelo conforto, pelos cuidados daquele peregrino que estava adentrando a sua terra. Por isso que Abraão falou: olha, vem aqui, vai descansar, calma aí, eu vou cuidar de vocês. É isso que Abraão está dizendo aqui. E diz: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, ou seja, não continue tua viagem. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as forças, visto que chegasse até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado a borralho. Ou seja, pega a melhor farinha, faz o melhor pão, para que eu possa alimentar aqueles senhores, né? Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Oferta, queridos, a oferta do melhor que ele tinha. Ele não deu um gado coxo, manco, mirrado. Ele procurou dar o melhor. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Eu estou no capítulo 18, versículo 9, tá? Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei. Recebe aí, queridos. Pode até deixar de olhar aí na Bíblia. Aí. Eu quero profetizar através da palavra do Senhor. Não quero falar das minhas palavras. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui um ano. Quem disse que vai voltar daqui um ano? O próprio Deus. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão, aí é o que eu li. Eu quero dizer que o Senhor, aqui ele está dando um prazo de um ano. Eu não estou pondo prazo nenhum. Deus havia prometido uma descendência para Abraão. A descendência dele tinha que vir da própria mulher. Porque Deus falou que não ia vir de ninguém mais a não ser do casamento dele. Já tinha vindo um filho do erro, quando ele possuiu Agar. Mas agora Deus está desfazendo o erro. Muitos erros que nós temos cometido, Deus está colocando por terra, está deixando de lado. As coisas velhas vão ficar para trás. Deus está dizendo que dentro de um ano virá um novo, porque virá uma nova. Fala aí, fala para o teu irmão do lado, ó, virá uma nova vida. Porque depois de um ano, o Senhor visitou a Sara e ela deu à luz a Isaac. Sabe o que significa Isaac? Quando está para nascer um bebê, o que a gente fica? Quando nasce uma criança, todo mundo fica lamentando? Ou todo mundo fica feliz? Porque é uma vida nova. Uma nova vida Deus está propondo para mim e para você. Glória a Deus. Abraão creu, mas Sara estava o quê? Estava atrás da porta.
falando o quê? Esse cara está louco. Eu já passei do tempo disso. Quantas pessoas às vezes chegam para você e falam assim: imagina que isso vai acontecer, imagina que isso vai, imagina, não tem jeito não. Eu quero dizer para você que se Deus prometeu, vai ser cumprido. O Deus que eu estou falando é aquele Deus que nos conhece lá do ventre da nossa mãe e que já tinha escrito e determinado todos os nossos dias. Queridos, desse Deus a gente não esconde nada. Eu não sei, você que nos assiste, você que está aqui na igreja, o que você tem, que você acha que Deus não sabe. O que Deus não sabe de você? Ou Deus sabe tudo sobre você? Então, nós vimos aqui através do diálogo que fala aqui que Abraão tinha 99 anos. Porque nós sabemos, a história conta que ele teve Isaac com 100 anos. E quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Ou seja, aqui já faziam-se 24 anos que ele tinha recebido uma promessa. E essa promessa ainda não tinha acontecido. Mas eu quero dizer que a promessa do Senhor, os planos de Deus na sua vida não serão frustrados. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele disse que Abraão teria uma descendência. De ti farei uma grande nação. E de Isaac será uma posteridade. E a gente sabe disso. E eu quero dizer para você, nesta manhã, ainda que você fale que não riu, onde está Sara? Está lá atrás da porta dando risada lá, duvidando, porque tem aquela risada de alegria, aquela risada que a gente fala assim: meu Deus, que bom, vai acontecer. E tem aquela risada que a gente fala: está louco. Qual é a sua risada hoje? É de loucura ou de fé? Saiba que o Senhor conhece as duas. Saiba que o Senhor, Ele sabe aquilo que está descrito, que Ele já escreveu na eternidade para mim e para você. E ele pergunta: e Sara? Então Sara, receosa, o negou, ou seja, falou que não deu risada. De vez em quando a gente não... Eu não vou falar mentir, a gente omite. Não, imagina, eu não pensei nisso não, eu não fiz isso. Queridos, como tem sido a nossa conduta diante de Deus? Porque Abraão chegou para Deus e falou: eu já sou homem velho, minha mulher é velha, já passou o costume das mulheres, não tem mais jeito, Ele foi sincero com Deus. Mas Sara fez o quê? Jocosamente ela... Quem é esse cara para estar falando isso aí? Eu estou falando desta maneira, mas é o jeito que Sara falou, você pode ter certeza. Mas o Senhor conhecia os pensamentos, porque o Senhor sonda esse quadrinho, o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda a palavra não nos chegou à boca, e o Senhor a conhece toda. Não posso me ausentar do Senhor, ainda que eu vá no mais alto do céu, ou no mais profundo do abismo, lá o Senhor estava. O Senhor estava atrás da tenda, lá junto com Sara. Ele sabia o que passava no coração de Sara. O Senhor sabe o que passa no teu coração nessa manhã, querido. Ele sabe o que está passando com você. E ele diz aqui, ela diz: não me ri, eu não fiz isso. Não esconda nada de Deus. Seja verdadeiro com Ele. Ele, porém, diz: não é assim. É certo que risques. Querido, eu fiquei me perguntando e me pergunto agora:
promessa de Deus se cumpriu, se Sara estava duvidando? A promessa era? Ele falou que ele ia usar Sara como mãe de nações, mas por causa de? O chamado era de? Abraão. Estão entendendo? O chamado era de? Deus está chamando os Abraãos aqui. O chamado é teu. Quando eu começo a dizer, mas é porque meu marido, meu filho, minha filha, meu amigo, não sei o que, você está rejeitando o chamado de Deus. O chamado é individual. Porque a salvação é individual. Deus pode chegar aqui e converter coletivamente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a cada um, naquele meio coletivo, que nós humanamente enxergamos, Ele chamou individualmente, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita nos corações, não é no coração do pastor só, é no coração de todos nós, porque é Ele quem convence e converte o homem dos seus maus caminhos. Creia contra a esperança, porque Deus há de realizar milagre nas nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor.